Olá, querido irmão, olá, querida irmã. É com prazer que nos encontramos novamente para meditar na palavra do Senhor neste dia e nesta hora de adoração e de louvor ao nome do nosso Deus. Queremos convidar você para abrir a Escritura Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós faremos a leitura de alguns versículos, a começar pelo verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez, nós trataremos da questão da fé. Meditaremos acerca da confiança que devemos e podemos depositar em Deus, principalmente nestes dias difíceis, nesses dias de calamidade, nesses tempos de pandemia. A fé é uma certeza, é uma convicção consistente. E a fé é a própria prova daquilo de que se tem certeza, sem que vejamos, sem que se apresente um elemento material, sem que nós tenhamos provas empíricas. A fé não necessita de constatação empírica. E nesse texto, com a finalidade de esclarecer o sentido e o significado da fé, o autor de Hebreus apresenta dois grupos distintos de homens e mulheres que exerceram a fé, que creram em Deus, que confiaram no Senhor, que colocaram as suas vidas nas mãos do Criador, que se posicionaram em dependência total no Todo-Poderoso. E observamos que o texto recupera a história. O texto apela à memória. O texto fala a respeito de homens notáveis do passado: Abraão, Jacó, José, Moisés. E todos estes enfrentaram grandes lutas e venceram. O texto também fala do povo hebreu, povo este que atravessou o mar, que pela fé fez cair os muros de Jericó. Fala da mulher estrangeira que protegeu os espias e se vinculou ao povo de Deus e recebeu o livramento. Fala de homens e mulheres que, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esses são homens e mulheres que viveram pela fé, que agiram pela fé e que venceram com êxito as suas lutas pela fé. Mas o texto não trata apenas desse primeiro grupo de homens e mulheres que, pela fé, lutaram, venceram e tiveram êxito diante dos olhos humanos. Triunfaram em seus embates em termos humanos. Saíram na história como vencedores em seus projetos e intentos. O texto também trata de um outro grupo de pessoas, que eu passo a ler para vocês agora, nesse momento,
a partir do verso 35, que diz assim: alguns foram torturados, recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, e o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esse é o segundo grupo de homens e mulheres da fé. E eu tenho agora uma pergunta muito importante para essa hora de meditação. E é a seguinte: qual dos dois grupos foi mais abençoado por Deus? A pergunta não é de qual dos dois grupos você quer fazer parte. Por exemplo, se fizessem essa segunda pergunta para mim, eu responderia imediatamente: eu queria fazer parte do primeiro grupo. Do grupo que luta com fé e tem êxito nos seus planos. Que sai na história como vencedor. Que triunfa aos olhos humanos, é claro. Mas a Escritura Sagrada, que existe para nos preparar para a vida, e a vida de fé, que nos traz uma mensagem para nos capacitar a enfrentar essa peregrinação, essa caminhada de fé neste mundo sem fé. A Escritura Sagrada é realista e nos apresenta, então, esses dois grupos, essas duas possibilidades. E é certo que aqueles que triunfam na fé louvam mais, se alegram mais. Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: qual grupo foi mais abençoado? Eu quero proceder a algumas leituras aqui para ajudar você a responder essa questão. São textos que vão colaborar na nossa meditação agora. Vamos primeiramente ver aquele texto de João capítulo 20, em que Jesus ressurreto se apresenta a alguns discípulos. Outros ainda não o viram, e os que não o viram não acreditam que ele ressuscitou. Não confiam na sua palavra dada anteriormente, na sua profecia. Jesus prometeu que voltaria, que retornaria para os seus. Mas muitos deles não creram. E o caso mais emblemático dessa falta de fé, dessa falta de confiança, dessa falta de dependência na palavra do Senhor Jesus foi o de Tomé. E diz aqui o verso 26 em diante: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar. Creia. Para os que estão enfrentando situações adversas, angústias profundas, momentos de desesperança e até de desespero, a palavra de Jesus agora é: pare de duvidar e creia. Para aqueles que não
estão tendo êxito, que não estão tendo sucesso, para aqueles que fracassaram em algum intento, em algum objetivo, em algum empreendimento, a palavra do Senhor Jesus é: pare de duvidar e creia. A resposta de Tomé atendeu a ordem de Jesus. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. E a Escritura Sagrada está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé que não viram, mas permaneceram crendo, confiando e dependendo do Senhor. Felizes os que não têm sucesso, os que não obtiveram êxito, mas foram fiéis ao Senhor, confiando sempre no nosso Deus. Uma outra palavra, em Romanos capítulo 5, diz, a partir do verso 1, que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quantos e quantos, cuja história está registrada na Escritura Sagrada, se gloriaram nas tribulações. Fizeram parte daquele segundo grupo de Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que sofreram por causa da fé e que, sofrendo, mantiveram a fé. Se gloriaram nas tribulações. Colocaram em prática dons e frutos do Espírito Santo, a perseverança, a paciência, a esperança. E ainda tenho um texto para continuar ajudando você a refletir naquela pergunta. Não esqueça a pergunta. Qual dos dois grupos foi mais abençoado? E eu tenho agora um texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. E esse texto diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aqui o profeta de Deus está dizendo: é bom que a gente plante e colha. É bom que a gente cuide de um rebanho e veja esse rebanho crescer. É bom ter fartura. É bom
conquistar as coisas. É bom, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é motivo, inclusive, de louvor a Deus, que é o doador de todas as coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, vem do nosso Deus. Mas aqui o profeta está dizendo também, se todas essas coisas boas não vierem, se eu não as experimentá-las, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A resposta para a pergunta, qual dos dois grupos foi mais abençoado? Os dois grupos foram equitativamente, equivalentemente abençoados. Os dois grupos receberam o apoio de Deus, o suprimento do Espírito Santo, a palavra de Jesus Cristo, mesmo antes dele ter se revelado ao mundo como verbo divino, mas já agia no Antigo Testamento, no passado. Os dois grupos são igualmente abençoados. Com a diferença de que o segundo grupo recebeu uma porção especial de dons, de talentos, de frutos do Espírito Santo para resistir a fracassos, a tombos, a angústias profundas, a decepções, sem que nada destas experiências dolorosas pudessem prejudicar ou enfraquecer a fé que mantinham no Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. De que grupo você faz parte? Então eu tenho, a partir da palavra de Deus, um conselho para você. Não interessa se você faz parte do primeiro grupo ou do segundo grupo. Estando no primeiro ou no segundo grupo. Louve a Deus. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Consagre a sua vida a Ele. Se alegre no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Se fortaleça na ação poderosa do Espírito Santo, porque o Senhor é a nossa força. Caminhe orientado pela palavra de Deus, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor não é apenas a razão da nossa vida, não é apenas a fonte e a origem da nossa existência. O Senhor também é o sentido, é o objetivo último, é o nosso alvo absoluto. Estamos caminhando, estamos peregrinando, e tudo o que queremos é chegar nos braços do Senhor, nosso Deus. É experimentar a promessa dele que diz que nós estaremos com ele por toda a eternidade, para todo o sempre. E esse é o conselho da palavra de Deus. Esse é o conselho que eu trago para você nessa hora de meditação. Confie em Deus. Seja o que for. Venha o que vier. Tenha fé. Não duvide. Creia. E assim você verdadeiramente exaltará o nome do nosso Deus. Que seja assim na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja Presbiteriana Independente de Quitaúna, na vida de todos aqueles que nos ouvem agora. Para a glória de Deus e a alegria dos homens. Amém.